Olá a todos, você é bem-vindo. Hoje nós vamos fazer um bate-papo aqui com a professora Doralice Ferreira Gomes, que é fundadora e diretora da Estação Floral no Rio Grande do Sul, que é uma escola para a formação de terapeutas florais que atua desde 2011. E foi a professora Doralice Gomes, através dessa escola, que me iniciou nos estudos de floral de Bach, ferramenta importantíssima de trabalho e também para meu uso pessoal, né? A professora Doralice iniciou seus estudos de terapia floral lá em 1994. Em 1995, ela fez o programa internacional com a professora Carmen Monari e foi registrada depois desse programa como Bach praticante no Brasil. E ela também, a partir daí, ela foi ser professora no programa internacional dos florais de Bach no Brasil, atuando no Rio Grande do Sul nos níveis 1 e 2, de 2002 a 2008. Então vamos lá, sejam bem-vindos. Olá a todos, hoje nós estamos aqui com a professora Doralice Ferreira Gomes e ela é a nossa convidada nessa entrevista, né, para esclarecer um pouco para as pessoas que não têm nenhuma iniciação, não têm nenhum conhecimento em florais, especificamente no caso floral de Bach, que foi o prepulsor de outros florais, né? Mas antes de a senhora explicar, eu gostaria de dar o meu depoimento também, que quando eu tive na Índia, ou nas regiões em que a Índia é budista, existem as estupas, que são aquelas construções edificadas muito bonitas, tem vários formatos, né? E essas estupas contêm relíquias de Buda dentro, que são lugares de peregrinação. Por que eu estou falando isso? Porque eu queria que a senhora soubesse que todos os mestres que de alguma forma me iniciaram nessa vida, porque ter aprendido floral com a senhora foi um processo de iniciação. Assim como houve uma mestra, ou vários mestres em astrologia, outros mestres em psicoterapia reencarnacionista, esses mestres para mim são como relíquias que eu guardo dentro de um porta-joia, né? Que a senhora é uma delas, né? Muito obrigada. Então eu queria que a senhora explicasse um pouco para as pessoas, né, sobre essa questão de como o floral atua na vida das pessoas, né? Certo, isso eu acho que é uma dúvida que às vezes as pessoas realmente têm. Como é que umas gotinhas vão fazer um efeito, né? E que efeito eles fazem? Ocorre o seguinte, que todos nós temos dentro de nós o positivo e o negativo, de emoções, de sentimentos. Alguns estão mais em evidência, às vezes o negativo, mas o positivo também existe. E os florais de Bach, eles foram descobertos pelo Dr. Edward Bach, um médico inglês, que intuiu que aquelas flores que ele escolheu tinham a capacidade de trazer uma mensagem, de trazer uma informação. E quando ele fez o floral a partir da água, com as pétalas das flores, o que acontece? O floral entra em contato conosco e desperta o nosso lado positivo. Então o floral não vai colocar nada, ele vai despertar algo interno que já existe. O interno que já existe. Então, se eu tenho medo, eu tomo o floral Mimulus, que vai lá e aciona numa vibração por simpatia a coragem que existe dentro de mim. Para enfrentar esse medo. Para transformar o medo em coragem. Sim, né? sim. Então o floral é isso. Ele traz uma informação que daí se entra em sincronia com o positivo nosso, e a partir disso nós começamos a nos transformar. Então o processo do floral é um processo de transformação. Poderia se falar que seria uma polaridade de sentimentos? Sim, pode-se falar, que é a partir da lei da polaridade. Transforma um sentimento em outro. Se a gente pensar em termos de música, o floral é uma oitava acima. Nós temos o positivo. O floral vai lá
e toca Uhum. nesse positivo, fazendo com que ele desperte. Uhum. Então nós começamos a nos sentir diferentes. Diferentes, sim. Eu queria depois que a senhora falasse um pouco do Dr. Bach, mas antes tenho uma pergunta, assim, que a gente ouve ler muito, a gente ouve falar, quando a gente eu atendi mais de 10 anos com astrologia e usei o floral de Bach como uma ferramenta de trabalho. E a gente atendeu muita gente com doenças graves, né, dentre elas o câncer. E a gente ouve falar muito que a longo prazo o floral pode colaborar com esse processo de reversão da doença, de ajudar a pessoa a se ajudar. Sim. Como é que isso pode, não só no câncer, Assim, várias outras sim, doenças, né? a gente não pode esquecer que a doença já está instalada. Aí vai precisar do médico, vai Sim. precisar da medicação alopática. Porém, o floral vai atuar no ânimo da pessoa que está enferma. Sim. Então ela vai ter mais esperança, ela vai ter mais alegria, ela vai ter, enfim, todas as condições para enfrentar melhor a doença que ela tem. Sim. E essas condições emocionais é que podem ajudar e ajudam muito, sim, na transformação. Então a pessoa vai se curando, a pessoa vai melhorando, usando aquilo que precisa na medicina tradicional também, mas o ânimo da pessoa é importantíssimo, porque ela vai se ajudar. A gente sabe que uma pessoa que está doente, ou ela desiste, ou ela luta para melhorar. Sim. E quando ela então está empenhada, que ela quer ficar bem, ela está constantemente enviando essa mensagem de bem-estar, de melhora, de esperança, de fé, enfim, da sua própria capacidade de se regular. E aí ajuda e a pessoa pode ficar bem. É uma nova vibração que ela estaria agregando no seu organismo. Isso. Então, isso ajuda muito. Sim. E a gente queria assim, que a senhora falasse um pouco de como é que foi essa descoberta do Dr. Bach. É uma coisa porque eu acredito, né? Eu tenho meio que um lema na minha vida assim, que vidas inspiram vidas, né? Sim. E a vida do Dr. Bach é uma vida que inspira outras vidas, né? Com certeza. Tanto que depois dele vieram vários outros sistemas, sim, no Brasil, sim, e fora do Brasil, né? Mas com certeza. Ele foi pioneiro, sim, né? Ele foi médico porque ele tinha sempre aquela ideia de querer minorar o sofrimento das pessoas. Então ele não estava mais satisfeito com a medicina como ele via. Ele foi ser médico também num hospital homeopático, ficou encantado com a homeopatia, sim, que tinha muito a ver com aquilo que ele acreditava, que é a pessoa é que tem que querer se curar. Aí, uma certa ocasião, ele chegou à conclusão que não era aquilo que ele queria, não era por aí. Ele não sabia bem ainda o que era. Aí, então, ele fechou o consultório dele, saiu do hospital. Então ele era um médico homeopata? Ele era, sim, um médico especialista ele era homeopata, ele se tornou homeopata. Ah, entendi. Ele se tornou homeopata. E aí ele foi caminhar nos bosques, nos campos, porque ele achava que era na natureza que ele iria encontrar o que ele buscava. Sim. E encontrou, mas demorou. Os primeiros meses ele caminhou e não encontrava nada. Até que uma ocasião ele já estava dizendo, eu não estou encontrando nada, o que eu fiz da minha vida, deixei tudo, né? E ele sentiu medo pelo que ele tinha feito da vida dele, abandonado toda uma vida de sucesso que ele tinha como médico. Uhum. Aí, quando ele ficou olhando para uma flor amarela, que crescia junto de um regato, um mímolos, uhum, e achou bonita aquela flor, ficou olhando para ela e disse, meu medo passou. O que foi que aconteceu? Ele disse, foi dessa flor. Uhum. Então, aí ele intuiu que as flores teriam essa qualidade de dar essa mensagem positiva que iria ressoar dentro do positivo que ele já tinha, que como nós todos temos. Sim.
E a partir disso, então, ele foi procurando outras flores e ele sentiu nele todas as 38 emoções de que tratam os florais. entendi. Ele passou por todo esse processo. Sim. E assim, também outra coisa que a gente ouve muito falar, que a gente lê e tal, queria só ver como a senhora vê, como ele foi descoberto num período de guerra, né? Como esse sistema foi intuído num período de guerra, que os 38 florais teriam permeado neles. Nós conversamos várias vezes sobre isso, mas eu queria que a senhora explicasse, né, o medo, a Sim. questão do medo, né, que Sim. por causa daquele momento de guerra. A gente agora está vivendo um outro momento de guerra, não é mundial, mas é um momento de guerra, Sim, né, sim. no mundo. E isso dá medo nós que não estamos lá, né? Então imagina quem está lá. Então que os 38 florais teriam permeado o medo. Sim, neles, sim, né? sim. Que é um Eu sentimento. concordo com isso. E eu acho que o medo é uma emoção muito ancestral. Não é só do período da guerra. Sim, claro. É desde que o homem veio para a Terra, enfim, desde que ele começou a se reconhecer, desde o tempo das cavernas, ele sempre teve medo. Teve medo das feras, teve medo da chuva, do trovão. Quando ele não conhecia nada disso, a gente sempre tem muito medo daquilo que a gente não conhece. Não conhece, claro. E o Dr. Bach dividiu em 7 grupos, e o primeiro grupo, que são 5 florais, são do medo. Do medo. Porém, se a gente estudar bem cada um dos florais, a gente vê que por trás de todos sempre tem o medo. Que a gente tem medo de não ser reconhecido, de não ser validado, a gente tem medo de não ser amado, a gente tem medo de ficar sozinho, enfim, a gente tem medo de que nos falte, de que aconteça alguma coisa, porque é como se a gente sempre estivesse insegura da nossa vida, né? Então, todos os florais, de alguma forma, contemplam o medo. Não, então a gente pode se reunir em outro momento para falar de outro assunto, né? Mas eu queria agradecer a senhora por estar aqui participando, por estar compartilhando o seu conhecimento que nos é tão importante para nós e para toda a humanidade, né? Estudar, a gente sabe que a senhora está pesquisando aí. Sim, continuo sempre estudando. Estudando, e que logo vai vir alguma coisa à tona aí, a gente está sabendo, né? Então a gente vai aguardar. O floral é tão amplo que a gente ainda não sabe tudo que ele pode abarcar, tudo que ele pode nos dar. Então a gente precisa ainda conhecer mais. E eu só lido com os 38 do Bach, que para mim já é bastante, já é o suficiente. Não consigo pegar outros sistemas, porque daí a minha cabeça não ia dar para tanta coisa. Já é o bastante, né? Cada um... Eu trabalho com 12 signos e acho muito, né? Então... mas cada floral, a gente, à medida que atende as pessoas, à medida que a gente vai percebendo, a gente vê nuances em que ele pode atuar, não só aquilo que num primeiro momento parece. Enfim, ele é muito profundo, né? Muito. Então tá, professora, muito obrigado. Gratidão pela sua presença aqui.